Olá, terráqueos! Bem-vindos ao Arquivo H. Eu sou o investigador Henderson Paladino e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o grande antigo Cthulhu e a mitologia Lovecraftiana. A mitologia Lovecraftiana e o grande Cthulhu. Cthulhu é um personagem fictício criado e escrito pelo escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft no início do século XX. Ele é considerado um dos monstros mais famosos do universo literário de terror e faz parte dos mitos de Cthulhu, um conjunto de histórias interconectadas que descrevem uma mitologia de seres sobrenaturais e divindades antigas que habitam o universo. Essa é a mitologia Lovecraftiana, a origem do mito e do horror cósmico. Howard Phillips Lovecraft foi um escritor de ficção científica e terror norte-americano, nascido em 1890 e falecido em 1937. Lovecraft é famoso por ter criado o gênero de horror cósmico, que tem como principais características a presença de seres cósmicos, criaturas alienígenas, forças sobrenaturais e elementos de horror sobrenatural que desafiam a compreensão humana. Esse tipo de histórias geralmente exploram temas como a insignificância da humanidade diante do universo infinito, a loucura que pode ser provocada pelo conhecimento de verdades terríveis e inimagináveis, a existência de cultos secretos dedicados a entidades cósmicas e a possibilidade de existência de mundos e dimensões paralelas, entre outros. O autor cresceu em Providence, Rhode Island, e passou a maior parte de sua vida adulta escrevendo contos de terror e ficção científica. Sua obra, em grande parte publicada em revistas pulp, não alcançou muito sucesso durante sua vida. No entanto, sua influência na ficção de horror e fantasia foi enorme, e muitos escritores contemporâneos o consideram uma figura seminal na história desses gêneros. A criação de sua mitologia se desenvolve a partir de sua primeira história, Dagon, escrita em 1917. A partir daí, ele criou um conjunto de mitos que incluíam seres extraterrestres, criaturas monstruosas, deuses antigos e uma história secreta da humanidade que remontava a tempos imemoriais. A mitologia de Lovecraft inclui vários personagens icônicos, deuses antigos e entidades cósmicas que são adoradas por seitas de cultistas. Entidades como, por exemplo, Nyarlathotep, um deus das trevas que assume diferentes formas para enganar e corromper os mortais, e Azathoth, uma entidade caótica que é considerada o ser supremo do universo. Os contos de Lovecraft também apresentam uma série de lugares assombrados e malditos, como a cidade fictícia de Arkham, Massachusetts, e a Miskatonic University, uma instituição de ensino superior que estuda a ciência do oculto. Vale ressaltar que o nome da cidade de Arkham foi inspiração para o asilo que usa o seu nome nas histórias do Batman. Embora Lovecraft tenha criado a maior parte dos elementos de sua mitologia, outros escritores como August Derleth e Clark Ashton Smith contribuíram para a expansão e desenvolvimento de seu universo após a sua morte. A descrição e uma breve história do grande antigo. Nesse momento, vale um aviso sobre a pronúncia do nome da criatura. É um nome que não foi feito para ser pronunciado por humanos, e sim por criaturas extraterrenas. Por isso, não importa a forma como pronunciamos, nunca falaremos corretamente o nome desse ser e de vários outros da mitologia. Cthulhu é descrito como uma criatura colossal, com um corpo que combina características de um polvo, um dragão e um humanoide. Ele tem asas membranosas, tentáculos na boca e na face, além de escamas verdes e brilhantes. É um ser cósmico, imortal e extremamente poderoso, capaz de controlar a mente de seres humanos e outros seres para fazer sua vontade. Reza a lenda que ele faz isso entrando nos sonhos dos humanos,
onde consegue influenciá-los. De acordo com a história dos mitos de Cthulhu, ele e essas outras divindades e criaturas foram banidas para o fundo do oceano, na cidade de Hylier, mas podem ser despertados por rituais e sacrifícios humanos. Sua aparição é geralmente associada a eventos catastróficos e uma sensação de insanidade que afeta aqueles que o avistam. No jogo de RPG baseado nessas histórias, e também nos contos do autor, os personagens que porventura tenham a sorte de sobreviver geralmente perdem a sua sanidade e acabam sua vida nos manicômios, devido ao fato da mente humana não estar preparada para a existência dessas criaturas. A influência no mundo atual e na cultura pop. A influência das histórias de Lovecraft pode ser vista em diversos meios, no cinema, videogame e outras formas de entretenimento. Um grande exemplo é o filme O Enigma de Outro Mundo, The Thing, um filme de terror e ficção científica de 1982, dirigido por John Carpenter. O filme se passa em uma estação de pesquisa na Antártica, onde uma equipe de cientistas descobre uma criatura alienígena que pode assumir a forma de qualquer organismo vivo que toca. No decorrer do filme, os personagens enfrentam uma luta pela sobrevivência e precisam descobrir quem é o ser humano e quem é o alienígena disfarçado. A tensão aumenta à medida que a equipe se desintegra e os cientistas precisam tomar decisões difíceis para proteger a humanidade e impedir que a criatura saia da Antártica. O fato da derrota ser inevitável, o monstro indescritível, praticamente invencível, e de ser uma criatura saída de algum lugar da escuridão do espaço profundo, nos mostra a influência Lovecraftiana na história. Também pode ser feita uma correlação com o conto Nas Montanhas da Loucura, que se passa também nesse ambiente inóspito e gelado. Outros filmes e obras que se baseiam no autor podem ser O Nevoeiro, A Coisa, Reanimator, Ash vs Evil Dead e toda a franquia Evil Dead, que inclusive nos traz o livro O Necronomicon, criado nas histórias desse autor. A literatura também teve influência, como no seu estilo de escrita único e seus temas sombrios e imaginativos que inspiraram autores como Stephen King, Clive Barker e Neil Gaiman. Nos videogames, a série Alone in the Dark foi diretamente inspirada nos contos e muitos outros jogos de horror também, como Bloodborne, o próprio Call of Cthulhu e Eternal Darkness. Na música, também tivemos algumas inspirações, principalmente no gênero heavy metal. A banda Metallica escreveu uma música chamada The Call of Cthulhu, enquanto a banda britânica Cradle of Filth tem uma música chamada Cthulhu Down. Além disso, a banda Merciful Fate escreveu uma música intitulada The Mad Arab, ou O Árabe Louco, inspirado nos escritos de Lovecraft. Provavelmente devido ao árabe Abdul al-Azred, desculpem a pronúncia, que teria escrito o livro Necronomicon e teria sido morto, devorado por um demônio invisível na luz do dia. Poderíamos citar diversas outras obras que foram inspiradas, como jogos de RPG, quadrinhos, animações e arte em geral. Esse é um legado importante para a história do terror e da ficção científica. O racismo na obra. Também vale ressaltar que Lovecraft foi criticado por suas opiniões e escritos considerados racistas e xenofóbicos, o que levou a debates como separar a obra do autor e sua visão do mundo. Mas sim, é amplamente conhecido que ele era racista. Em suas obras e correspondências pessoais, expressou opiniões e crenças, como a crença em uma suposta superioridade branca e o medo e desdém por outras culturas e etnias, que várias vezes eram retratados como vilões. Essas crenças se refletem em muitas de suas histórias,
como A Sombra sobre Innsmouth e Horror em Red Rook, nas quais Lovecraft retrata personagens não brancos como seres monstruosos e primitivos. Embora alguns argumentem que as suas opiniões não devem afetar a apreciação de sua obra, é importante reconhecer e contextualizar seu racismo ao discutir sua influência e legado na cultura popular. Cthulhu no ocultismo. Vários estudiosos e ocultistas cogitam a possibilidade de Lovecraft ser um médium inconsciente e de ter recebido informações através dos sonhos sobre essas criaturas horríveis, devido ao fato do autor por várias vezes ter afirmado que seus contos eram baseados em seus pesadelos. Mas vale ressaltar que o autor sempre tratou a obra como ficção, e nada mais. Mesmo assim, não impediu os teóricos da conspiração de imaginar que esses sonhos eram mais reais do que imaginamos, e conspiração é com o arquivo H mesmo. Um dos maiores estudiosos do tema é o autor inglês e ocultista Kenneth Grant, que fundou a Typhonian Ordo Templi Orientis, a Ordem Tifoniana, uma ordem mágica telêmica, fortemente influenciado pelo seu mestre, o mago Aleister Crowley. Desenvolveu sua própria abordagem única para a magia telêmica, que incorporou elementos do misticismo oriental, terror Lovecraftiano e outras tradições esotéricas, incluindo a magia egípcia, sempre tão citada quando o assunto é ocultismo. Grant acreditava que o Cthulhu Mythos era mais do que apenas uma obra de ficção, mas na verdade um reflexo das forças e entidades ocultas que existiam no universo. Ele via as divindades Lovecraftianas como representantes de energias primordiais e caóticas, que poderiam ser acessadas e controladas por meio de rituais mágicos. Portanto, sua relação com a obra é de uma reverência mística e exploração esotérica. Ele via essa mitologia como uma fonte de inspiração para sua prática mágica e incorporou suas imagens e simbolismo em seus escritos e ensinamentos. O autor escreveu 9 livros sobre o tema, sendo que os 2 primeiros já foram traduzidos para o português pela editora Penumbra Livros. São O Renascer da Magia e também Aleister Crowley e o Deus Oculto, disponíveis no site da Penumbra Livros, onde pesquisar mais sobre este tema. Além das fontes primárias, que são os contos originais de Lovecraft, que podem ser encontrados em língua portuguesa em diversas traduções diferentes. Também indicamos a leitura e pesquisa dos RPGs baseados no tema, como O Chamado de Cthulhu, trazido ao Brasil pela editora New Order, que além do módulo básico nos trouxe diversos suplementos, onde são descritas as histórias, divindades, monstros e aventuras, onde podemos jogar com investigadores frente ao mal indescritível e invencível. Outra opção é o RPG Rastro de Cthulhu, traduzido pela editora Retropunk, que também nos trouxe o módulo básico e vários suplementos e aventuras para o sistema. Os 2 jogos são muito bons e completos. Mesmo para quem não vai jogar o RPG, o conteúdo dos livros é bem completo sobre o tema, servindo como fonte de pesquisa, mas aconselhamos você a jogar RPG também, pois não existe hobby mais divertido e educativo que esse, na minha opinião, é claro. Por enquanto, esse é o conhecimento que trago até vocês sobre o tema. Arquivem o conhecimento e se preparem, pois em breve voltaremos com mais vídeos sobre esse e outros temas. Se inscrevam, curtam e compartilhem com seus amigos o nosso vídeo. Também marque o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. Adeus! E se os homens de preto não nos pegarem, voltaremos em breve.